E aí, você acha que bandido bom é bandido morto? Na verdade, bandido bom é aquele que paga de 2 a 5 vezes os crimes que ele comete. E aí, beleza? Meu nome é Álvaro Separovic, aqui do canal Irmão Nerdismo, canal que fala sobre filosofia, teologia e cultura. E esse é um jargão que eu mesmo já repeti algumas vezes, né? Bandido bom é bandido morto. Mas existem diretrizes que o próprio Deus entrega para nós de como deve ser tratado o caso de bandidos, assaltantes e esse tipo de ladruagem. Já em primeiro lugar, se você não viu os nossos últimos vídeos que a gente fala sobre escravismo, cartão de crédito e sistema carcerário, por favor, veja esses outros vídeos que a gente está seguindo uma sequência lógica nesses assuntos, abordando cada tópico. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre punição para bandidos e criminosos. No vídeo que a gente fala sobre escravismo e sobre cartão de crédito, a gente mostra que quando você toma de uma pessoa algum bem, você deve pagar proporcional àquilo que você tomou. Se você tomou um carro, se você tomou uma casa, se você tomou uma quantia em dinheiro, você deve devolver equivalente àquilo que você tomou. Porém, existe uma diferença. Vamos colocar duas situações. Uma é você que tem um cartão de crédito e outra é um vagabundo que vai cometer um furto. Quando você faz uma compra no seu cartão de crédito, você pega dinheiro emprestado de alguma pessoa para fazer a compra naquele momento e no futuro você vai devolver o valor que você tomou emprestado. E aí você vai fazer isso de acordo com o que está ali na sua fatura do cartão de crédito. Porém, você não tem a intenção de usar o seu cartão de crédito e nunca pagar a sua dívida do cartão de crédito. Em algum momento você pretende pagar a sua dívida. Dessa forma, a sua dívida ela faz jus a uma pessoa que tomou emprestado um bem. Quando você toma emprestado, você deve devolver equivalente àquilo que você tomou, porque você não tem a intenção de danificar patrimônio ou bens de outra pessoa. Dessa forma, a gente aplica a regra de olho por olho, dente por dente. Você só devolve proporcional àquilo que você tomou emprestado. E a gente já abordou isso nos vídeos anteriores. Só relembrando, se você não assistiu, veja os vídeos anteriores para você entender com um pouco mais de minúcia esse assunto. Mas existe um outro caso, onde os bens de uma pessoa são subtraídos, só que não é de um acordo entre ambas as partes. O segundo caso que a gente colocou é de um furto, onde uma pessoa, de forma furtiva, de forma escondida, toma os bens de outro para si próprio. Ou seja, a pessoa usa de malignidade para fazer isso. E existe um trecho na Bíblia muito claro que aborda apenas esses assuntos, que é em Êxodo, no capítulo 22, do verso 1 até mais ou menos o verso 15. Inclusive, se você quiser, é legal conferir o texto inteiro. Lá no texto diz que, em qualquer tipo de negócio fraudulento que ocorrer, o caso deve ser levado aos juízes e, feito o julgamento no caso, a pessoa que cometeu o crime, que cometeu o ato fraudulento, deve pagar o dobro para a pessoa contra quem ela cometeu esse crime. Digamos que eu tenha roubado um bem do meu vizinho. Eu roubei, por exemplo, um celular, mas eu fiz isso realmente com a intenção de roubar, não devolver, e eu não queria nem que ele soubesse, mas de alguma forma, alguma câmera me pegou e eles ficaram sabendo que eu fui quem roubou aquele celular. Quando isso ocorre, eu, perante a lei, devo pagar em dobro aquilo que eu tomei. Mas só quando é um furto, quando é algo fraudulento. Quando não é algo fraudulento, eu apenas devolvo equivalente àquilo que eu tomei de empréstimo, né? A gente pode fazer essa diferença entre uma coisa que foi emprestada e uma coisa que foi roubada. Ou seja, né? Uma coisa que não teve a maldade de fazer mal contra outro e aquilo que teve sim a maldade de tomar um bem do outro. Por que é que a Bíblia ordena devolver em dobro se o parâmetro fundamental da escritura é olho por olho, dente por dente? Ora, se eu roubei um celular, eu deveria de apenas devolver um celular, não estou correto? Porém, a lei que Deus institui, ela não serve só para punir as pessoas que cometem delitos, mas também para ensiná-las qual é o caminho correto. Se a gente for parar para pensar, se eu cometer 10 furtos, fiz 10 furtos, mas apenas 2 deles eu fui pego e fui condenado. Ora, eu ainda saí no lucro, porque em 8 furtos eu realmente saí ganhando. O crime realmente compensa, porque aquele crime que eu cometi e eu não for pego, eu saí no lucro e a outra pessoa que sai no prejuízo, né? Mas se todas as vezes que for verificado que eu tive a intenção de fazer mal e subtrair o objeto de alguém, eu for punido com o dobro, aí eu vou ter que trabalhar para devolver algo para essa pessoa. Digamos que eu roubei um celular, eu não vou apenas devolver o celular para essa pessoa ou pagar o valor de um novo celular para ela, mas eu vou pagar em dobro. Mesmo que eu ainda tenha o celular comigo, se eu fiz um furto, eu vou ter que trabalhar para pagar outro para essa pessoa. Dessa forma, o furto, ele não compensa. Digamos até que naquele mesmo exemplo, onde eu cometo 10 furtos e eu sou pego apenas em 2, o meu lucro já foi bem reduzido, porque se eu fui pego em 2, eu vou ter que pagar
4, digamos que os furtos foram todos dos celulares, eu vou ter que pagar 4 celulares e eu fiquei com 6, né? Meu lucro aqui já é muito mais reduzido. E dessa forma, se eu for pego em só metade dos meus furtos, eu já saí no 0 a 0. Eu não tive lucro algum, eu só perdi tempo. E ainda mais interessante, no primeiro verso de Êxodo 22, fala que se eu sumir com o bem furtado ou tiver vendido ele, eu devo pagar de 4 a 5 vezes o bem que eu roubei. Dessa forma, se eu fiz 10 furtos e dos 2 que eu fui pego, eu não estou com o objeto que eu roubei, nem mesmo os outros furtos que eu cometi, os outros 8 furtos, vão conseguir pagar a dívida que eu contraí com os 2 furtos que eu realizei. Dessa forma, o crime não compensa. As intenções que nós temos quando nós tomamos as nossas ações, quando nós nos encontramos nessa situação, elas contam e elas vão valer no momento da punição. Porém, isso só acontece quando existe materialidade. Um outro exemplo, quando o crime não é executado, mas a pessoa recebe a punição por causa da sua intenção, é quando existe um tribunal, uma pessoa está sendo acusada de um crime que é passível de morte, ou seja, o réu pode ser sentenciado à morte, e as testemunhas estão testemunhando de forma falsa. Se for verificado que essas testemunhas realmente estão, de forma falsa, acusando alguém para que ele seja punido com morte, como é descrito lá em Deuteronômios 19, a partir do verso 16, as testemunhas recebem a punição que eles desejavam para o réu. Dessa forma, se você é uma falsa testemunha e está acusando alguém de um crime passível de morte, se for verificado que você está testemunhando de forma falsa, você será punido da mesma forma como você desejava o seu próximo. Se você está testemunhando contra alguém, que essa pessoa roubou algum bem, destruiu alguma propriedade, e você está fazendo isso de forma falsa, quem vai pagar por essa acusação é você. De maneira alguma, os crimes eles vão compensar, até as nossas intenções, quando se tem materialidade, elas são punidas pela lei. E isso causa alguns benefícios na nossa sociedade que eu vou listar. Conforme a lei é aplicada, se verifica que desobedecer à lei não compensa. Dessa forma, os cidadãos vão tender a ser mais conformados com a ordem legal. E isso faz os cidadãos mais obedientes. Desincentiva a criminalidade, porque quanto maior for o grau do seu crime, maior vai ser a punição. Você apenas fez um roubo, você vai pagar o dobro. Se você fez um roubo e escondeu as suas evidências, você vai pagar de 4 a 5 vezes mais. O crime, dessa forma, não compensa. E ainda assim, quanto maior o nível de periculosidade do seu crime, também maior a punição. Quanto mais você tenta esconder as provas, com mais intensidade você vai ser punido. E ainda assim, um outro benefício que é para a pessoa que é furtada. Quando você está sendo roubado, você vai ser desincentivado a matar a pessoa que está te roubando. Porque esse conceito de bandido bom e bandido morto, né, isso não está na Bíblia. Os crimes eles devem ser devolvidos com proporcionalidade. Se a pessoa tenta te furtar um celular e você toma a vida dela, você não agiu com proporcionalidade. Essa lei te incentiva a não matar os furtadores. Por quê? Se você matar a pessoa que te furtou, você vai apenas receber o seu objeto. Ou até mesmo, se essa pessoa vendeu ou quebrou o objeto, você não vai receber nada em troca, porque você matou aquela pessoa que cometeu o crime. Agora, se os juízes e se a lei toma essa pessoa, ela vai pagar de 2 a 5 vezes aquilo que ela te roubou. Para que você vai tomar e matar essa pessoa, sendo que você está tendo a oportunidade de multiplicar o seu capital, de multiplicar os seus bens, de 2 a 5 vezes. Assim, a lei que pune os ladrões protege até mesmo a vida desses ladrões. Dessa forma, em todos os casos, quando você aplica proporcionalidade, inclusive na intenção das pessoas quando elas cometem os crimes, você faz uma sociedade mais ordeira, justa e menos criminosa. Você pode verificar tudo isso que eu falei aqui em Êxodo 22, a partir do verso 1, e em Deuteronômios 19, a partir do verso 16. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você ler os textos, você vai ver que existem outros assuntos relacionados, que a gente inclusive vai estar abordando no próximo vídeo. Mas por esse vídeo é apenas isso. Eu espero que você tenha gostado e eu vou ficando por aqui. Até breve.